Oi, minha gente! Vamos para mais um Juliana Góes Podcast. E hoje eu quero abrir o meu coração para vocês. Ai, meu Deus, Ju, hoje a gente vai chorar? Não sei. Às vezes eu choro, às vezes eu dou risada, mas sabe o quê? Quando a gente se permite olhar para nossa vida e dar significados mais leves e se permite abrir o coração e deixar essa emoção ser passageira, a gente está exercendo a gestão emocional. Sabe que esses dias eu estava com alguns amigos e pessoas assim que eu estimo muito, que eu admiro muito. Ai, um time assim forte, tava lá o Joel também. Nossa, tantos anos que a gente tem amizade, ele tem sido muito próximo de mim agora e tem me ajudado muito. A gente tava falando sobre como a gente se enxerga, como a gente enxerga quem a gente é, o que a gente faz. Se a gente tivesse 30 segundos para nomear: oi, eu sou a Juliana, eu faço isso, sou boa nisso. Como a gente faz? A gente fez um episódio aqui recente sobre como falar melhor, né? Como a gente pode enaltecer quem a gente é, sem mais medo, ressentimento, insegurança, aquela coisa de parecer que quer alguma coisa. Não é por provar algo para alguém, mas é simplesmente por a gente bater no peito e saber quem a gente é. E daí a gente veio trilhando, né, a minha trajetória toda. Poxa, eu comecei na internet falando de maquiagem em 2009. Em 2016, passei por um momento em que eu sinto que me perdi de mim. E fui me resgatar através do autoconhecimento e tornei isso meu principal pilar. São 7 anos. E até hoje eu tenho dificuldade de falar o que eu faço. Esses dias aconteceram 2 coisas comigo que eu quero começar esse papo com vocês, relatando que até eu, como comunicadora, às vezes dou umas deslizadas, mas tudo isso para a gente falar de gestão emocional. Então, se você chegou agora, se você se conectar com essa mensagem, segue o podcast, avalia, manda para mais pessoas, porque poder multiplicar aquilo que faz bem é maravilhoso. E eu sou muito grata a vocês por a gente estar há tanto tempo nos podcasts mais ouvidos do Brasil, no topo das paradas e, assim, poder estar lá com grandes comunicadores, com grandes programas, é uma honra e vocês fazem parte disso. Então, desde já, a minha gratidão. Dois momentos em que eu fui falar o que eu fazia e as pessoas não entenderam nada. Aí eu falo, caramba, Juliana, até hoje, vamos melhorando isso. Num momento em que eu estava num evento, e aí era um evento bem para networking, sabe? Para relacionamento, você conhecer outras pessoas, de repente fazer negócios, somar, trocar contatos. E veio um cara que tem uma empresa de aluguel de iates para negócios. Então, assim, ele aluga o iate para mentorias, para grupos de estudos em que as pessoas vão debater algum assunto e passam ali um final de semana no iate fazendo negócios. Eu falei, poxa, que peculiar, não sabia que isso existia. E aí eu falei, não, eu sou jornalista, eu sou criadora de conteúdo e tudo mais. Ele, sério? E você faz assessoria de imprensa? Porque eu tô precisando, que não sei o quê. Eu falei, não, calma. Não, eu crio conteúdo na internet e sou palestrante, tenho meu podcast. Então, assim, hoje eu acabo sendo uma pessoa pública e eu crio conteúdo para mim mesma. Não daria conta de fazer nada mais do que isso. Mas se você quiser, eu conheço assessora de imprensa e eu posso te indicar. Então, foi o primeiro momento em que eu fui falar sobre mim. A pessoa não entendeu nada. Eu falei, bom, tá bom. Talvez, Juliana, você esteja num momento de transição, de ressignificar o que você faz e criar uma nova forma de falar sobre isso. Que vai acontecer, tá, gente? É como minha amiga Isabela Camargo fala, atualização de identidade, né? Às vezes a gente mudou e a gente não tá sabendo contar quem é essa nova pessoa que veio à tona ou que está vindo à tona, né? E um outro momento foi esses dias, eu tive uma reunião com a Natália Martins, a Natália Beauty, e eu desci depois da reunião para fazer lá uma sessão de beleza. Lá, ai, Ju, como você vem aqui, eu tenho que fazer você sair mais leve, vem fazer um negócio nos cílios, tá, não sei o que lá, e lá fui eu. E eu adoro a Natália, eu sigo ela desde que ela estava começando, admiro muito a trajetória dela. E aí, num momento que ela falou, Ju, peraí que eu esqueci não sei o quê, vou no escritório e já volto, e já te encaminho para sua sessão. Tinha lá um casal que veio de Tocantins, se eu não me engano, para a esposa fazer curso com uma bebezinha pequena. E daí eles estão começando, né, a criar essa
persona na internet, da empresa deles, né? Eles estão começando uma vida digital e ele estava me contando e tal. Ele, você trabalha com a Natália? Eu falei, não, eu crio conteúdo na internet desde 2009 e tal, não sei o quê. Daí ele, sério, porque eu tô precisando de social pra minha empresa, porque eu faço não sei o que lá, de harmonização de não sei o que. Eu falei, não, então. De novo, eu tive que explicar o que eu fazia. Aí eu falei, Juliana, poxa vida, você fala sobre comunicação. Qual é o lugar da gestão das emoções que você não está ativando para falar o que você faz hoje? E basicamente eu poderia chegar para essas pessoas e falar, olha, eu me tornei ao longo dos anos referência em gestão emocional, em autoconhecimento e autocuidado na internet. Sou palestrante, escritora. Não seria mais simples? Só que às vezes a gente cria algumas travas, né? E talvez numa intenção de conectar com a pessoa ali, a gente conta uma história de algo que já passou. Eu ainda sou criadora de conteúdo na internet? Sim. Mas eu posso renomear isso de uma maneira diferente. Então eu percebi que tinha algum lugar de briga emocional dentro de mim. E eu falei, o que está acontecendo? Então é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Porque às vezes são as suas próprias emoções que estão te impedindo de dar alguns passos importantes. E te impedindo de se olhar diferente. Algumas anotações que eu fiz que já me ajudaram bastante, que talvez eu precise, eu mesma, rever, né? Eu parar de brigar com as emoções, gente. Para, esquece. Sabe aquela história, quando passar o meu medo, quando passar a minha insegurança, eu vou lá e eu vou gritar para o mundo quem eu sou. Eu não tenho medo nem insegurança de falar quem eu sou, eu só estou precisando atualizar essa identidade mesmo, que foi a conversa que eu tive com o Joel outro dia, e realmente colocar no papel como eu me apresento em 30 segundos, hoje. A Juliana mudou muito nos últimos 2 anos, né, profissionalmente falando. Então eu preciso atualizar. E o que está amarrando isso? Então, às vezes, é um lugar que a gente ainda não visitou. Então, para você olhar para as suas emoções, você precisa criar uma forma de acessá-las sem brigar, sem criar resistência. Você vai ficar brigando com o seu medo, brigando com a raiva, brigando com a frustração, até quando? Isso não resolve. Se você souber direcionar essas emoções para ter ações positivas sobre elas, gente, isso é lindo. No caminho do autoconhecimento, de verdade, vai te abrir muitas portas, porque às vezes a raiva pode ser transformada em algo bom. Você já parou para pensar nisso? Isso é plausível para você? Porque às vezes você ainda tem uma crença de que a raiva não serve para nada, que o medo não serve para nada. Toda emoção serve para alguma coisa, sim. Vai muito do significado que você dá para ela. Vai muito da forma como você está resistindo a ela, brigando com ela. Ao invés de encarar que as emoções, elas fazem parte, elas são passageiras. Quando você briga com a sua emoção, você está retroalimentando isso. E aí, no fim, a gente dorme mal, a gente adoece, atrapalha a nossa alimentação, atrapalha as nossas relações, o nosso humor. Só que ninguém ensinou pra gente como lidar melhor com as nossas emoções. Então, para de brigar com elas. Senta pra conversar. Senta pra conversar com o seu medo. Medo, tudo bem. Você tá me rondando, né, medo? O que você tá querendo? Qual é a sua intenção positiva? Foi uma frase, né, uma pergunta, na verdade, que eu aprendi lá nos cursos de programação neurolinguística e que transformou muito a minha vida. Qual é a intenção positiva? Tudo tem uma intenção positiva por trás. E você passa a entender que, de alguma forma, essas emoções estão vindo para te proteger, para te defender. Mas não precisa ser assim. Eu vou te contar uma história do Júlio Pereira, que é um amigo querido, um grande mentor, e ele virou paraquedista no meio da carreira dele, assim, já com muitos alunos formados, não sei, centenas de cursos ministrados e tal, não sei o que lá, de repente ele virou paraquedista. E tem muito a ver com o medo que o Krika tinha de altura e de voar de avião. Tem muito a ver, mas a gente deixa essa história para um próximo passo, de repente a gente faz assim um Juliana Góes com convidados. E aí uma vez eu falei, Júlio, como você fez para vencer o medo? E agora você virou paraquedista. Ele falou, por que você acha que um dia eu venci o medo? Primeiro, eu não tô aqui para vencer o medo. Não preciso vencer ele. Eu simplesmente preciso entender que ele tá aqui para me proteger.
Ele não tá aqui para me bloquear, para me fazer mal. O medo não é inimigo. E eu repito isso para vocês, o medo não é inimigo, a sua insegurança não é inimiga. É a forma como você tá lidando. Então, o medo, no fundo, é um instinto até. Se você vai ali num penhasco, você não vai, assim, a perna fica bamba, a respiração fica ofegante, você vai ali na pontinha. Eu lembro uma vez que eu tava no Grand Canyon, nos Estados Unidos. E tinha uma foto linda que fazia na beira do penhasco, gente, mas era um penhasco daqueles. Eu fui engatinhando, porque a minha perna não estava funcionando mais. E eu fui engatinhando até a ponta para bater o raio da foto, que até hoje eu não sei onde foi parar, mas eu fui. E sabe, fui com medo mesmo, né? E daí você vai sentir, mas por quê? Quer me proteger? Olha onde eu fui parar. O medo tá ali por uma reação totalmente instintiva e natural de proteção. Qual é a intenção positiva por trás do que você sente? O que é que você tem sentido que tá te engolindo? Que parece que é maior que você. Parece que é maior que você. As nossas emoções, elas não são maiores que a gente. Mas se a gente se deixa consumir, elas se tornam na nossa sensação e na nossa interpretação. Respira fundo, olha para sua emoção e pergunta: qual é a sua intenção positiva? Como podemos ir juntas? Como podemos coexistir? Que daí é o outro ponto da gestão emocional que é super importante. Essa coexistência. Porque se você não vai eliminar, como o tio Júlio, que eu brinco, eu chamo ele assim, tio Júlio não eliminou o medo dele, ele entendeu que o medo precisava proteger. E ele sente medo cada vez que ele pula de paraquedas. Mas ele aprendeu a coexistir com o medo, a lidar com o medo dele. Né? A Juliana, quando vai correr, ela lida com um monte de emoções ali, com autossabotagem, especialmente, que vem muito forte, querendo me proteger de ter um treco. Às vezes parece que eu vou ter um treco. Eu tô lá respirando. Respira, Juliana, respira, Juliana, respira. Aí vem mas para, já deu, já foi e tal. Respira, Juliana. Qual a intenção positiva por trás disso? E o que eu tô querendo aqui? E aí, se você quer um pouco mais, se você entende do porquê, lembra dos porquês, você consegue ultrapassar essa barreira. Agora, aquela emoção que vem como uma nuvenzinha em cima da sua cabeça, você olha pra ela e você fala, meu Deus, e agora? Quanto mais você olhar pra ela, maior ela vai parecer. Parece que vai te engolir. Agora, se você respirar fundo, se você consegue direcionar, eu vou dar uns direcionamentos pra vocês, né, que acabam ativando essa gestão emocional, você saber o que fazer com essas emoções, né? Se você fica ali sendo consumido, gente, não é o caminho, não é o caminho. Entende que é passageiro. E o que você faz? Para, respira, primeiro lugar, para mandar uma mensagem para o seu corpo de que tá tudo bem, né? Diante dessas emoções indesejadas, tá tudo bem, faz parte. Convida a emoção, senta com ela, pergunta qual é a intenção positiva, como podemos seguir juntas. Vamos, medo, vamos, insegurança, né? E daí o que a gente pode fazer? Por exemplo, eu contei uma vez pra vocês que um dia eu sei lá, que eu tava com muita raiva, ou eu tava com alguma coisa que tava muito pra mim, eu fui correr na esteira e eu coloquei Charlie Brown bem alto, e eu coloquei rock no meu fone, eu corri, eu quase gritava, ah! Essas emoções mais intensas, elas precisam de um pouco de explosão, elas precisam de atitude, movimento. Pega o seu travesseiro, dá um monte de soco. Precisa de força. Precisa sair dessa forma. Emoção com intensidade que te deixa assim furiosa. Precisa de atitude, de movimento. Inventa alguma forma, faz uns polichinelos abdominal, corre, soca o travesseiro, grita, mas precisa sair. Não é o momento que você vai sentar para meditar. Se você tá com raiva, não senta para meditar. Não é isso que você tem que fazer. Você não vai se ajudar dessa forma. Respire e põe para fora mesmo. Sabe por quê? Colocando para fora, direcionando bem essa emoção, você não vai acabar gritando com quem não tem nada a ver com isso e ferindo quem você ama. É saber direcionar cada emoção. Ela pede um tipo de atitude diferente para que você possa fazer essa gestão emocional. E começar a aprender isso é puro autoconhecimento. Então, se você está com raiva, não vai meditar, combinado? Se você está com carga mental, se você está assim com muita coisa na sua cabeça, escreve, vai pondo para fora, vai esvaziando.
Estresse é excelente, uma caminhada. Algo linear que você possa indo, voltando para o teu centro, sentindo o centramento, caminhada, põe uma música gostosa, vai indo. É espairecer, é criar esse respiro. Tristeza, aí sim a gente pode fazer uma respiração mais vigorosa. Você pode colocar aquela música que te anima, você pode ver aquela série que te faz sentir leve. É administrar isso, entendeu? E se precisar chorar, chora. Gestão emocional não é você ficar travando tudo, é você deixar sair. Tem formas de deixar sair. Ansiedade, respiração, meditação. E às vezes a meditação também não cabe, mas uma respiração mais completa que usa o abdômen, a costela, o peito, cíclica, quadrada. Inspire em 4 tempos, exala em 4 tempos, repetidamente, com consciência, profundidade. Isso transforma o estado interno. É uma baita de uma gestão emocional. Olha lá, eu voltei com as minhas anotações, eu adoro. Né, gente? Porque a gente tem que ser sincera com a gente, não precisamos guardar tudo na cabeça. Isso é excesso, é carga mental, então às vezes eu anoto. Ó, as outras dicas que eu trago para vocês. Pensando em saúde mental, em autocuidado e gestão das emoções. Pensando demais, escreva, né? Sem ideias, leia. Leitura maravilhosa. Estresse excessivo, treino, atividade física, é mexer o corpo, caminhada, né? A ansiedade, a respiração, que eu falei para vocês, e preguiça, apatia. Posso te contar? Posso te contar que preguiça e apatia, você precisa reduzir telas? Porque o uso excessivo de telas pode agravar esse tipo de comportamento indesejado. Pois é. Então, o que eu falo para vocês, você conhecendo as suas emoções, sabendo o que fazer com elas, parando de brigar com elas, sentando para perguntar qual a intenção positiva, a história muda. A sua forma de viver muda, porque você percebe que é você que está no comando. Independente do que aconteça com você, você vai parar, respirar e ter essa destreza de saber o que fazer e fazer. E fazer, porque às vezes a gente sabe e a gente não coloca em prática, mas mais uma vez, né, é um convite evolutivo. Da mesma forma como eu precisei olhar para qual lugar de mim não estava atualizando a minha identidade para falar para as pessoas sobre o que eu sou, quem eu sou, o que eu faço. Às vezes a gente precisa olhar para alguns lugares a respeito das nossas emoções e cuidar com carinho disso. Combinado? Se você conhece alguém que está precisando gerir melhor as emoções, manda esse episódio. Obrigada por estar aqui. Lembra de seguir o podcast, de avaliar o podcast. E se vocês tiverem também sugestões de temas para eu poder trazer aqui, deixa nos comentários, porque a gente está sempre de olho para poder também ir atendendo a vocês nas demandas. E lembra que eu tô lá no Instagram, no YouTube, tô em todas as plataformas com recados diários para te ajudar aí na sua trajetória evolutiva, no seu desenvolvimento pessoal, na sua inteligência emocional. É uma alegria poder, de alguma forma, servir e contribuir com a sua jornada. Um grande beijo no seu coração e até o próximo.